Agora, para falar sobre ESG, esse tema que visita todas as áreas, em especial o RH, nosso convidado é Pedro Ernesto Parot, CEO e fundador da Humanizadas. Bem-vindo, Pedro! Olá, pessoal. Prazer estar aqui com vocês hoje. Eu vou defender uma tese aqui de que o futuro dos negócios é humano. Eu vou conectar essa tese dentro do contexto de ESG, questões ambientais, sociais e de governança, explorando qual que é o papel da gestão de pessoas dentro dessa agenda tão importante para o futuro do planeta. Pergunta que eu trago para vocês é: qual que é o papel da gestão de pessoas na agenda ESG? Qual que é o papel dos profissionais de recursos humanos dentro dessa agenda tão relevante para o futuro das próximas gerações, o futuro do nosso planeta? Quando a gente olha o histórico da agenda ESG, aqui a gente pegou dados do Google Trends, de pesquisa sobre o interesse público aqui no Brasil, sobre os 3 temas mais trabalhados nos eventos: ESG, gestão de pessoas e inovação. Desde 2004 até 2022. Qual que é o comportamento do interesse público aqui no Brasil nesses temas tão relevantes? No gráfico, a gente pode perceber que o ESG está tendo um crescimento a partir de 2019, no manifesto de Davos do World Economic Forum. Repara no crescimento exponencial da procura aqui no Brasil sobre questões ambientais, sociais e de governança. Quando a gente olha para a inovação e gestão de pessoas, a gente está vendo essa queda na busca do interesse público aqui no Brasil sobre gestão de pessoas e inovação. Inovação ainda continua liderando o interesse público aqui no Brasil, porém está tendo uma queda. No futuro, a gente vai poder observar, a minha hipótese é que a gente vai ter um equilíbrio no interesse público sobre inovação, gestão de pessoas e ESG. O ponto que eu gostaria de trazer para vocês é que, nesse momento, o interesse público aqui no Brasil sobre ESG, ele está tão grande e chegando próximo do interesse público sobre gestão de pessoas. E chegou o momento da gestão de pessoas entrar, de fato, na agenda ESG, porque ela tem um papel extremamente relevante. Qual que é o papel dos profissionais de ESG dentro dos profissionais de gestão de pessoas dentro da agenda ESG? Para a gente poder ter uma boa atuação em questões ambientais, sociais e de governança, o primeiro ponto é a gente buscar ter conhecimento sobre ESG. O que significa questões ambientais, sociais e de governança? Quais são as regras, quais são as políticas, os procedimentos, quais são as melhores práticas de mercado? É importante a gente também conhecer os padrões, os regulamentos. Quem está liderando o desenvolvimento dos padrões, das regulações em âmbito global, nesse momento, é mais a Europa do que o próprio Estados Unidos. O Brasil está acompanhando os desenvolvimentos que estão sendo feitos em âmbito internacional. Um profissional de ESG, ele precisa estar acompanhando esses desenvolvimentos, essa evolução de conhecimento. É importante também que esses profissionais de ESG tenham um pensamento sistêmico. Quando a gente olha para o impacto ambiental, social e de governança, nós estamos falando do impacto que uma organização, que todas as suas relações com os stakeholders internos e externos, possuem no ecossistema de negócio. Quando a gente fala de ecossistema de negócio, de novo, é importante que os profissionais tenham essa compreensão, esse pensamento sistêmico sobre a qualidade das relações que uma organização tem com todos os seus stakeholders. Um outro ponto importante, os profissionais precisam ter capacidade de aconselhamento e implementação. A partir dessa visão mais sistêmica, mais ampla, sobre impactos ambientais, sociais e de governança, os profissionais precisam aconselhar as empresas, aconselhar as lideranças a terem uma nova atuação. O grande desenvolvimento, o grande investimento em questões ambientais, sociais e de governança não é um investimento de tempo, não é um investimento de recursos. É um investimento de uma mudança mental, de modelo mental, de paradigma, da maneira como a gente lidera as pessoas, da forma como a gente gerencia as nossas organizações. É importante que a gente tenha consciência de tendências e inovações, compreender aquilo que está liderando, aquilo que está de vanguarda, não apenas no mercado brasileiro, mas no mercado europeu e no próprio mercado americano. É importante a gente ter análise de práticas e dados. Os dados ajudam a gente a sair do achismo, daquilo que eu acho ou daquilo que o outro acha, para aquilo que as pessoas estão percebendo, aquilo que as pessoas estão notando sobre as necessidades, sobre as prioridades dentro de uma organização. As práticas são fundamentais para que a gente possa tangibilizar, materializar o impacto positivo que a gente quer ter na vida das pessoas. É importante também a gente ter capacidade de influência.
De novo, quando a gente pensa em questões ambientais, sociais de governança, nós estamos essencialmente falando de uma transformação cultural. E essa transformação cultural demanda influência de novos hábitos de trabalho, novas estruturas, novos modelos de gestão. Para tudo isso acontecer, as organizações precisam desenvolver valores e desenvolver cultura. Quem vai sustentar a agenda ESG é a liderança, é a cultura de uma organização. E, por fim, para que tudo isso possa acontecer, tem que ter comunicação, visão e estratégia. Se não tiver uma estratégia transparente com todas as pessoas, como que as pessoas vão poder se engajar diante dessa agenda? Aqui eu trago algumas características, alguns elementos fundamentais para que os profissionais de ESG estejam apoiando a jornada evolutiva das suas organizações. Toda organização, invariavelmente, ela quer melhorar os seus resultados. Todas as organizações querem melhorar resultados. Querem melhorar o retorno para os investidores, querem aumentar o volume de receitas, querem crescer no mercado, querem melhorar a satisfação com o cliente, querem melhorar a satisfação com os colaboradores. Todas as organizações querem melhorar seus resultados. Agora, acontece o seguinte, algumas organizações, além de olhar para os resultados, começam a olhar para as suas práticas, para os seus processos que sustentam tais resultados. Pedro, qual que é o ponto cego da agenda ESG? O ponto cego da agenda ESG são as pessoas. São raros os exemplos de organizações que, além de olhar para resultados, além de olhar para práticas, estão olhando para as pessoas, para a qualidade da sua liderança, para a qualidade da sua cultura. É a qualidade das pessoas que sustenta a agenda ESG. Uma empresa não consegue ter bons resultados ambientais, sociais de governança se não tiver cultura, se não tiver liderança. Não adianta implementar boas práticas de governança na empresa se ela não tem uma cultura transparente, com relações de confiança, com autonomia. Muitos dos casos recentes que nós vimos, de casos absurdos de falta de governança, de externalidades no meio ambiente, não adianta apenas ter bons processos. É preciso formar cultura, é preciso formar pessoas. Quem sustenta a agenda ESG são as pessoas. Esse slide, esse ponto cego da agenda ESG, para mim, ajuda a tangibilizar, a materializar o papel dos profissionais de gestão de pessoas na agenda ESG. Quem que ajuda a organização a formar cultura, a formar lideranças, a formar pessoas? São os profissionais de gestão de pessoas. Enquanto as empresas não desenvolverem a sua liderança, a sua cultura, elas não vão conseguir sustentar os melhores resultados em questões ambientais, sociais e de governança. Se as empresas não conseguirem sustentar os melhores resultados em questões ambientais, sociais e de governança, elas vão perder competitividade no médio e longo prazo no mercado. Aqui na Humanizadas, e isso faz parte da minha tese de doutorado na Universidade de São Paulo, nós desenvolvemos o primeiro rating em ESG brasileiro. Um rating, basicamente, é uma classificação do nível de maturidade ESG de uma organização. Nos últimos 3 anos, aqui no Brasil, nós avaliamos mais de 550 organizações, de pequeno, médio, grande porte, dos mais variados setores da economia, tanto do agronegócio, saúde, tecnologia, serviços e indústrias. O que a gente observa quando a gente avalia o mercado brasileiro e mercado internacional, mercado europeu, mercado americano, com os ratings, é o seguinte. Os ratings da Humanizada são 11 níveis evolutivos, que vão do E até o AAA. Quando uma organização está operando os níveis E, D e C, ela está operando os níveis mais baixos de maturidade em ESG. Quando a empresa está operando os níveis A1, A2 e A3, ela está operando os níveis mais elevados de maturidade em questões ESG. Pedro, o que significa isso? Nós podemos afirmar, estatisticamente, que se uma empresa está operando nos níveis E, D e C, aqui nós temos maiores riscos de trabalho análogo à escravidão na sua cadeia de valor, de trabalho infantil, crimes ambientais, burnout, estresse. Inclusive, o resultado financeiro das empresas é pior quando a empresa está operando nos níveis mais baixos de maturidade. Quando uma empresa evolui nessa jornada, quando as empresas atingem os ratings B3, A1, A2 e A3, o que significa isso? Isso significa retorno positivo para todos os stakeholders. Significa melhor índice de bem-estar, melhor índice de satisfação, culturas mais saudáveis, maior retorno gerado para os investidores, impacto positivo no meio ambiente, impacto positivo nas comunidades. Essa é uma jornada que vai do ego para o eco.
Essa é uma jornada de nível de maturidade na organização. Para que as organizações possam evoluir o seu nível de maturidade, elas precisam trabalhar liderança e cultura. E esse, para mim, é o papel dos profissionais de gestão de pessoas dentro da agenda ESG. Vou mostrar para vocês um case. É um trabalho que nós desenvolvemos na Humanizadas, junto com o GVC Gaesco. É um gestor de ativos de Barcelona, focado em investimentos europeus, onde nós avaliamos mais de 276 empresas globais. Nomes de empresas como Disney, Starbucks, Adobe, Hilton, Southwest Airlines, Whole Foods, BMW, McDonald's e diversas outras empresas. Tá? Vou mostrar aqui para vocês um caso do McDonald's versus a Starbucks. Tá? Um caso de um trabalho internacional com o GVC Gaesco. Quando a gente olha os dados de risco ESG do McDonald's e da Starbucks, o McDonald's está aqui em laranja, a Starbucks está aqui em roxo. Tá? A avaliação de risco ESG da Sustainalytics, uma agência global. Repara que na avaliação de risco ESG, o McDonald's e a Starbucks são muito próximos, são muito semelhantes. Quando a gente coloca indicadores da Humanizadas, avaliando liderança, cultura e práticas ESG, a gente começa a perceber que a Starbucks tem uma avaliação de liderança melhor que o McDonald's. A Starbucks tem uma avaliação de cultura melhor que o McDonald's. A Starbucks tem uma avaliação de práticas ESG melhor que o McDonald's. Repara, quando a gente coloca a avaliação da Humanizadas, que está olhando não apenas para questões ESG, mas começa a olhar para questões mais soft, questões que geralmente são intangíveis, como liderança e cultura, a gente percebe que McDonald's não é igual a Starbucks. Tem uma diferença na avaliação, tem uma diferença na qualidade da liderança e na qualidade da cultura da Starbucks versus McDonald's. E o que isso repercute em desempenho financeiro? Quando a gente olha o desempenho financeiro do McDonald's e da Starbucks nos últimos 12 anos, a gente vai perceber que a Starbucks tem um retorno 1,6 vezes superior ao McDonald's. A Starbucks tem um retorno 2,5 vezes superior à Standard & Poor's 500, que é o mercado americano. Ou seja, quando a gente olha liderança e cultura, a liderança e cultura ajuda a explicar por que uma empresa performa melhor do que o seu concorrente ou do que o seu mercado. Estou comprovando para vocês a importância de trabalhar liderança e cultura. Não apenas para o bem-estar, para o engajamento dos colaboradores, não apenas para a satisfação do cliente, não apenas para a satisfação dos parceiros, não apenas para o impacto ambiental e social, mas também para o próprio retorno financeiro para os investidores, para o próprio retorno para o negócio. É sim possível as organizações gerarem retorno positivo para todos os seus stakeholders, para todas as partes interessadas no sucesso do negócio. Agora, o que precisa está aqui. O que precisa é evoluir o nível de maturidade, evoluir o nível de consciência da liderança e da cultura das empresas. E esse tem um papel chave, um desafio grande para a área de gestão de pessoas. Vocês podem perguntar, Pedro, qual que é o comportamento das análises de vocês quando a gente olha um grande volume de empresas nacionais e internacionais? É o seguinte, quando a gente compara a avaliação da Humanizadas com outras agências de ratings ESG, ISS, MSCI, Sustainalytics, e aqui a gente tem a Humanizadas. Tá? Quando a gente olha o rating da Humanizadas, que vai do E até o AAA, que é uma jornada de maturidade em ESG das organizações, a gente repara que o rating da Humanizadas tem a melhor correlação com o ROI, com o retorno para os investidores. A relação da Humanizadas, do rating da Humanizadas com o ROI, é de 27%. Os outros players do mercado têm relação de 19%, 16% ou 0%. Ou seja, eu estou comprovando para vocês que quando uma empresa eleva o rating da Humanizadas, eleva o seu nível de maturidade, isso significa retorno para o investidor. Significa não apenas retorno para o investidor, significa também mais mulheres na liderança. Quando uma empresa evolui o rating com a Humanizadas, significa um aumento da porcentagem de mulheres na liderança das empresas, de 42%. O inverso também é verdadeiro. Quanto mais mulheres tem na liderança de uma empresa, melhor vai ser o rating da empresa. Quanto melhor é o rating da empresa, quanto mais mulheres tem na liderança, melhor é o rating. Quanto melhor é o rating, melhor é a satisfação de todos os stakeholders. Inclusive, melhor é o retorno financeiro das empresas. No mercado, a gente tem alguns players que têm o inverso de relação com mulher na liderança. A MSCI, por exemplo, tem uma relação de menos 13. Quando sobe a avaliação da MSCI, não tem mais mulher na liderança, tem mais homens nas lideranças. O que eu estou tentando mostrar para vocês é que a gente tem um greenwashing, um people washing,
falhas nas próprias metodologias, nas próprias avaliações. Muitas das metodologias utilizadas pelas empresas no mercado sequer foram testadas, sequer foram validadas do ponto de vista científico, como a gente está fazendo aqui na Humanizadas. Outro ponto, redução de gás de efeito estufa. Quando a empresa sobe o seu rating na Humanizadas, isso significa redução de gás de efeito estufa, quando comparada a outras metodologias. Significa maior impacto positivo na cadeia de valor para todos os stakeholders, para os clientes, para os fornecedores, para os parceiros, para a sociedade e para o meio ambiente em geral. O grande diferencial dessa avaliação, desse rating, é esse olhar para os múltiplos stakeholders de uma organização. Eu acho importante definir o que são os stakeholders. Os stakeholders são as partes interessadas no sucesso do negócio. As partes interessadas no sucesso do negócio. O colaborador é interessado no sucesso da empresa. Os clientes são interessados no sucesso da empresa. Os fornecedores, os parceiros, as comunidades, o meio ambiente e os próprios investidores. Todos os públicos são interessados no sucesso da empresa. Quando uma empresa começa a trabalhar a qualidade da relação com todos os seus stakeholders, ela começa a sair de um ciclo vicioso do século passado, de um capitalismo selvagem, de um capitalismo tóxico, e ela começa a entrar num ciclo virtuoso de retorno positivo para todos os stakeholders. O grande desafio é, toda organização tem tempo e recursos limitados, né? E com tempo e recursos limitados, Pedro, como que eu faço para priorizar os meus stakeholders? Como que eu faço para trabalhar ações, seja uma empresa de pequeno, médio ou grande porte? Como que eu posso melhorar a relação com o colaborador, com o cliente, com o fornecedor, com o parceiro, com a sociedade de maneira geral? Um ponto-chave aqui é ter dados. A partir do momento que a empresa começa a ter dados da sua relação com seus múltiplos stakeholders, ela começa a ter informação para poder tomar decisões. O caso que eu mostrei para vocês da Starbucks e do McDonald's. A partir do momento que eu tenho dados, eu começo a ter informações para poder tomar decisões melhores. Quando as organizações começam a tomar decisões melhores, ela começa a gerar retorno positivo para todos os seus stakeholders. Elas começam a perceber a importância da diversidade na organização, para que a organização possa inovar. Elas começam a entender a importância de desenvolver pessoas. Enquanto eu não desenvolver pessoas, eu não consigo avançar na agenda que eu estou trazendo aqui para vocês. Vou trazer alguns casos reais aqui no Brasil, só para tangibilizar isso que eu estou trazendo para vocês. Tá? O primeiro case é o da Okena. A Okena faz 2, 3 anos que ela faz avaliação de múltiplos stakeholders com Humanizadas todos os anos. Depois que ela começou a fazer a avaliação de múltiplos stakeholders, a Okena desenvolveu um squad multidisciplinar, um comitê multidisciplinar, formado por profissionais de gestão de pessoas, time comercial, time de operações, time de comunicação, time de sustentabilidade. Ela envolveu profissionais de várias áreas. Para fazer o quê, Pedro? Para ouvir as pessoas. Que é algo mais estratégico do que um time multidisciplinar juntos, ouvindo as pessoas, ouvindo a necessidade dos stakeholders e buscando ser melhor para os seus stakes. Depois de montar um squad multidisciplinar, a Okena melhorou em 83% o seu índice de desenvolvimento humano, ou seja, as pessoas reportam que elas estão se desenvolvendo mais. Ela melhorou em 17% o seu índice de transparência e ética. Ela melhorou em 33% a satisfação dos colaboradores e ela melhorou em 95% a sua reputação na sociedade, depois de ter um squad multidisciplinar ouvindo as pessoas, priorizando ações e trabalhando projetos que vão impactar a vida das pessoas. Outro caso do Grupo Jacto. O Grupo Jacto é uma empresa familiar da cidade de Pompeia. Eu não sei aqui quem já visitou a cidade de Pompeia. O Grupo Jacto, eu vou contar um pouquinho da história do Grupo Jacto. Tá? O Grupo Jacto foi fundado pelo Sr. Shunji Nishimura, um imigrante japonês. O Sr. Shunji, quando chegou na cidade de Pompeia, imigrante japonês, ele começou a consertar máquinas agrícolas. Toda vez que uma máquina agrícola quebrava, as pessoas levavam para o Sr. Shunji consertar. Ele consertava as máquinas agrícolas dentro da garagem da sua própria casa. Qual foi o feedback dos clientes? Os clientes começavam a voltar e dizer que as máquinas que o Sr. Shunji consertavam, elas não quebravam mais. As máquinas que o Sr. Shunji consertava, elas duravam mais. E as pessoas começaram a voltar e pedir para o Sr. Shunji consertar mais máquinas. E ele foi consertando máquinas. Chegou um momento que ele começou a crescer. Ele começou a contratar mais pessoas para consertar as máquinas agrícolas. E um determinado dia, ele decidiu desenvolver a sua própria máquina agrícola. E ele começou não apenas a consertar,
mas projetar e desenvolver as suas próprias máquinas agrícolas, que quebravam menos, que tinham um impacto mais positivo na vida dos clientes. Hoje, o Grupo Jacto é uma empresa familiar, uma empresa bilionária, é uma das maiores empresas do Brasil. Vive na cidade de Pompeia. Quem aqui já pôde visitar a cidade de Pompeia vai perceber que a Jacto não mudou apenas a vida das pessoas, a vida da família. A Jacto mudou a cidade de Pompeia. Na cidade de Pompeia, a Jacto criou as escolas, ela criou os institutos. A Jacto está formando não apenas os seus colaboradores, ela está formando uma cidade inteira. Tem uma frase do Sr. Shunji Nishimura, que ele já faleceu, infelizmente, que ele diz que ninguém cresce sozinho. Hoje, quando a gente faz a avaliação da Jacto, as pessoas, ainda hoje, elas continuam replicando o mesmo pensamento. As pessoas continuam dizendo, ninguém cresce sozinho. A Jacto, para mim, mostra um caso de que uma empresa mudou uma cidade. A Jacto mudou a cidade de Pompeia. E se uma empresa pode mudar uma cidade, eu acredito que muitas empresas podem mudar um país. E é por isso que eu estou aqui conversando com vocês. Eu acredito que as empresas de vocês, se a gente começar a desenvolver liderança, se a gente começar a desenvolver a cultura da nossa empresa, a elevar o nível de consciência, a elevar o nível de maturidade dos nossos profissionais, das nossas equipes, da nossa diretoria, do nosso C-level, dos nossos colaboradores, a nossa empresa vai elevar o nosso rating. A nossa empresa tende a ser melhor para os nossos colaboradores, para os nossos clientes, para os nossos parceiros, para a sociedade, para o meio ambiente de maneira geral. É sim possível gerar retorno positivo para todos os stakeholders. Basta querer. Basta, na verdade, ter coragem. Muitas empresas no mercado brasileiro têm medo de ouvir as pessoas. As empresas com os melhores resultados aqui no Brasil são as empresas que têm coragem para ouvir. O caso da Grupo Jacto, para mim, comprova a tese de que uma empresa pode mudar uma cidade. E se uma empresa pode mudar uma cidade, muitas empresas podem mudar um país. Um outro caso é da Special Dog. A Special Dog acabou de desenvolver a sua matriz de materialidade, definindo os temas prioritários, os temas mais relevantes para a sua estratégia, a partir da escuta de todos os seus stakeholders humanizadas. O que a gente fez para a Special Dog foi basicamente garantir esse processo de escuta, de ouvir os stakeholders, tanto o público interno quanto o público externo da Special Dog, para poder ajudar a empresa a entender quais são as prioridades estratégicas na visão dos seus stakeholders e da sua própria gestão. A partir do momento que a empresa entende quais são as suas prioridades, o que é mais relevante para o colaborador, o que é mais relevante para o cliente, e o que tem de conexão entre a relevância do colaborador para o cliente, ela começa a priorizar ações para poder ter um maior impacto na vida das pessoas. Outro caso é o da Tokstok. A Tokstok tinha um desafio de desenvolvimento dos colaboradores. O que a gente fez para a Tokstok foi desenvolver uma ferramenta nova, o Deep Dive Employee Experience, para mergulhar na experiência dos colaboradores e identificar quais são os fatores críticos de sucesso para o colaborador. De 150 temas diferentes que os colaboradores trazem nos nossos algoritmos, na análise de linguagem natural da Humanizadas, nós conseguimos identificar os 3, 4, 5 fatores mais críticos que vão poder ter um impacto mais positivo na vida das pessoas do planeta. O que nós estamos trabalhando aqui na Humanizadas é com pesquisa científica, com tecnologia de dados, de ciência de dados, para poder ajudar as organizações no seu processo de tomada de decisão, para que as organizações possam tomar decisões melhores para todos os seus stakeholders. Outro caso que eu acho interessante trazer para vocês é da Covetros. A Covetros é uma multinacional, acabou de adquirir 4 empresas aqui no Brasil, e a gente fez uma diligência cultural completa das 4 empresas da Covetros, identificando o risco de choque cultural e os alinhamentos culturais entre as 4 empresas. Foi muito positivo para a gente poder trazer informações para a autogestão da Covetros, que não está aqui no Brasil, sobre a visão não apenas do colaborador, não apenas da liderança, mas também a visão dos clientes, dos parceiros, de todos os stakeholders dessas 4 empresas, para que a autogestão possa tomar uma decisão de integrar ou não uma empresa, baseada na visão dos seus próprios stakeholders. Repara nesse processo de consulta, de escuta, de dar voz aos stakeholders antes de tomar uma decisão. Esse processo ajuda as empresas a tomarem decisões melhores, decisões mais conscientes, que vão impactar no retorno positivo para todos os seus stakeholders. Esse processo ajuda as empresas a anteciparem riscos de choque cultural, riscos de turnover, riscos ESG em questões ambientais, sociais de governança, riscos, inclusive, envolvendo perdas de clientes, e ampliar uma série de oportunidades de negócio, oportunidade de trabalhar o engajamento dos seus públicos,
oportunidade de gerar um impacto mais positivo na vida das pessoas do planeta, de melhorar a sua reputação e de promover um crescimento sustentável do próprio negócio. De tudo isso que eu trouxe para vocês, pergunta: qual que é o papel da gestão de pessoas na agenda ESG? Qual que é o seu papel? Qual que é o papel da sua empresa, da sua equipe, dentro da agenda ESG? A gente já percebeu que a agenda ESG é relevante, não somente no Brasil, mas no mundo. Ela está crescendo, está criando uma demanda. As pessoas estão cada vez mais procurando e buscando questões ambientais, sociais de governança. Sejam investidores, clientes, colaboradores. Agora, qual que é o seu papel? Qual que é o papel da sua equipe? E o papel da sua empresa? Para os profissionais de gestão de pessoas, gostaria de lembrar que, para uma empresa atingir bons resultados, ela precisa desenvolver processos e práticas. E para desenvolver processos e práticas, quem sustenta os processos e as práticas são as pessoas. Portanto, é fundamental trabalhar a qualidade de liderança, a qualidade da cultura, porque é ela que vai sustentar os processos, é ela que vai sustentar as práticas, e são as práticas e os processos que vão gerar os resultados lá na frente. Se a empresa não trabalhar liderança e cultura, ela não vai atingir os seus melhores resultados, a sua melhor performance. E, para mim, esse é o papel dos profissionais de gestão de pessoas. A gente precisa lembrar a nossa empresa, a nossa organização, da importância de trabalhar liderança e cultura dentro dessa agenda tão relevante. Diante de tudo isso que eu estou trazendo para vocês, queria comprovar e demonstrar a tese de que o futuro é humano. Embora a gente está falando de tecnologias, inteligência artificial, big data, ciência de dados, hoje a inteligência artificial ela já não é mais o diferencial, ela está virando uma commodity. Todos nós podemos ter acesso ao ChatGPT, todos nós podemos ter acesso à inteligência artificial. O grande diferencial competitivo dos negócios está aqui. Está no software mental, está no modelo mental, está no paradigma de liderança, está no paradigma de gestão. O grande desafio está aqui. E para elevar o nível de consciência, para elevar o nível de maturidade, nós temos que desenvolver pessoas, nós temos que desenvolver liderança, nós temos que desenvolver cultura. Os profissionais de gestão de pessoas têm um papel-chave nessa agenda. Sem os profissionais de gestão de pessoas, a gente não vai conseguir evoluir da maneira que a gente pode e gerar o impacto que a gente pode aqui no nosso país. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu deixo aqui meus contatos, meu LinkedIn, meu Instagram. Fico à disposição de vocês, um prazer estar aqui participando do evento junto com vocês. Obrigado, pessoal.